Boa noite, comunidade Vexa. Hoje vamos abrir um espaço especial, um espaço onde o tempo não se mede em minutos, mas em memórias que resistem ao esquecimento. Histórias que nascem na boca dos nossos avós, entre goles de café, silêncios carregados e olhares que evitam a noite. São lembranças que eles juraram ter vivido, encontros impossíveis com criaturas que observam do alto. Casas que nunca deveriam ser visitadas, vozes que chamam de dentro da escuridão, histórias que nos chegam como herança e que agora você vai conhecer. Antes de mergulhar nessa jornada, quero te pedir uma coisa. Se a escuridão que compartilhamos aqui te arrepia, se você sente que essas histórias também pertencem a você, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like e conte nos comentários de onde você está nos assistindo. A sua voz mantém essa chama acesa. Meu avô nasceu em Recife, mas cresceu em Minas Gerais, e durante toda a vida costumava dizer que só compreendeu de verdade o que era uma cidade grande quando, já adulto, viajou ao Rio de Janeiro pela primeira vez. A lembrança desse dia nunca o deixou, e ele a arrepia em voz baixa, como se ainda sentisse o peso do que viu. Ele tinha ido resolver assuntos de trabalho, coisas rápidas, e acabou terminando cedo. Em vez de voltar imediatamente, resolveu caminhar pelo centro da cidade. Contava que o rio tinha um jeito de engolir a gente. Buzinas que se misturavam ao canto de vendedores ambulantes, prédios antigos grudados em construções modernas, o cheiro de maresia atravessando o ar quente do asfalto. Para ele, que tinha passado a vida em ruas pacatas do interior, era como estar em outro mundo. Comer um prato simples em um restaurante barato e beber mais cervejas do que estava acostumado, decidiu que teria coragem para enfrentar seu maior medo: a altura. Subiria ao topo de um prédio mais alto que conhecia, o edifício Rio Sul, famoso na época por oferecer uma vista deslumbrante da cidade. Disse que as pernas tremiam desde o momento em que entrou no elevador e que quase desistiu ao sentir o vento forte assim que pisou no mirante. Mas quando se apoiou na grade e olhou para baixo, viu uma paisagem que parecia feita para ser lembrada até o fim da vida. As luzes da cidade iam se acendendo aos poucos, o Cristo Redentor iluminado pela lua que começava a surgir, erguia-se ao longe com um brilho quase sobrenatural. As águas da baía de Guanabara refletiam os clarões da orla, e os carros, vistos dali de cima, pareciam correntes de vagalumes, deslizando pelo aterro do Flamengo. Meu avô disse que ficou parado muito tempo, tentando gravar cada detalhe, como se tivesse pressa de guardar aquele momento antes que escapasse. Ele sempre carregava um pequeno binóculo, e foi com ele que percebeu o detalhe que mudou tudo. Enquanto observava os vendedores desmontando barracas na praia e as pessoas atravessando ruas apressadas, um movimento estranho chamou sua atenção. No alto da Igreja da Glória, uma figura escura se mexia. Primeiro pensou que fosse uma lona, talvez um pedaço de pano levado pelo vento, mas ao ajustar o foco, viu claramente que era algo diferente. Uma criatura muito alta, desproporcional, erguida sobre a cúpula da igreja. Tinha algo de gargola, como aquelas que já vira em fotos de catedrais europeias, mas viva, de asas abertas. A princípio, parecia apenas observar com a cabeça voltada para baixo, acompanhando os passos transeuntes, como se escolhesse alguém em meio ao movimento. Meu avô disse que ficou gelado, mas incapaz de afastar os olhos. E então, um instante que o paralisou. A criatura levantou a cabeça e olhou diretamente para ele, como se tivesse sentido seu olhar atravessar a noite. Ele descrevia aquela sensação como um vazio no estômago, um aviso silencioso de que algo terrível se aproximava. A criatura permaneceu imóvel por alguns segundos, abrindo as asas imensas e mergulhando na direção das árvores do aterro. Desapareceu na escuridão. Meu avô tirou os binóculos do rosto com as mãos trêmulas,
desceu correndo do prédio e voltou para o hotel sem falar nada a ninguém. Tentou se convencer de que era ilusão. Um pássaro enorme, talvez um urubu, confundido pelo vento e pela distância, mas dentro dele algo repetia que aquilo não era humano nem animal. No dia seguinte, pegou o ônibus de volta para Minas. A viagem foi silenciosa, com uma inquietação que só aumentava. Quando chegou, encontrou a cidade em choque pelas notícias no rádio. Naquela mesma manhã, um terremoto havia sacudido parte do litoral fluminense, provocando pânico e destruição. Ele nunca acreditou que fosse coincidência. Anos depois, assistindo televisão, ouviu falar pela primeira vez sobre a lenda do Homem-Mariposa, um ser alado que parecia como um presságio antes de grandes tragédias. Desde então, nunca mais duvidou do que tinha visto. Meu avô só me contou essa história uma única vez e deixou claro que nunca deveria perguntar de novo. Era uma tarde silenciosa, depois do almoço, quando ele ficou olhando as galinhas ciscando no quintal molhado. E, sem me encarar, disse: "Vou te contar como meu pai desapareceu." Ele cresceu num vilarejo encravado na Serra de Mantiqueira, em Minas Gerais, onde a vida era simples, plantavam milho, feijão e criavam algumas cabeças de gado e galinhas. Era o suficiente para viver, mas também o bastante para despertar a inveja de meus vizinhos. Meu avô dizia que a inveja era como uma doença silenciosa. Ninguém ouvia, mas ela trabalhava todos os dias até apodrecer quem a carregava. No alto do morro, quase no limite do mato fechado, viviam 3 mulheres, uma senhora idosa e suas 2 filhas. Não era preciso ninguém confirmar que eram más. Todos sabiam. Às vezes, ao amanhecer, encontravam coisas estranhas na estrada diante da casa delas. Pássaros mortos amarrados com fios vermelhos, pedras alinhadas em símbolos incompreensíveis, bonecos de pano queimados pela metade. O povo comentava em voz baixa, mas ninguém se atrevia a enfrentá-las. Meu avô, ainda menino, morria de medo. Uma das filhas sempre sorria quando o encontrava e dizia: "Manda lembrança ao seu pai, menino." Ele e o irmão nunca levavam o recado. Sabiam que não vinham de boas intenções. O pai dele era um homem sério, devotado apenas à esposa e à família. Quando cruzava com mulheres, desviava o olhar, preferia fingir que não ouvia. Mas o desprezo silencioso é tão perigoso quanto a provocação. Um dia, a mãe de meu avô precisou descer ao povoado para cuidar de uma tia idosa, que vivia adoentada. Antes de partir, pediu que os filhos levassem comida ao pai, que ficara sozinho em casa. Subiram a trilha animados, orgulhosos de ajudar. Mas ao se aproximarem da porta, viram 2 mulheres saindo correndo da casa, como se tivessem sido flagradas. Lá dentro, encontraram o pai sentado no banco, os olhos abertos e vidrados, a boca entreaberta como se estivesse preso em transe. Ao lado dele estava a terceira filha, a que sempre os cumprimentava, soprando com uma colher um caldo espesso que cheirava a carne, fumaça e ervas amargas. Quando os meninos entraram, ela apenas riu baixo e disse: "Já estou quase terminando." Meu avô e o irmão, dominados pelo medo e pelo ódio, se atiraram sobre ela, arrastando-a para fora aos gritos. A mulher ria, como se não sentisse dor. O cheiro do caldo ficou impregnado na memória do meu avô. Espazote, carvão, algo adocicado e repulsivo. Enquanto isso, o irmão tentava sacudir o pai, que ardia em febre e não respondia. Meu bisavô voltou às pressas com a tia enferma e algumas vizinhas, mas ninguém queria se envolver. A tia implorou que deixassem aquilo quieto, que nada de bom sairia de mexer com aquelas mulheres. Mesmo assim, subiram até a casa. O homem estava cada vez pior, febril, delirando. No terceiro dia, sem melhora, decidiram buscar um médico no povoado vizinho. Foi nesse intervalo que tudo aconteceu. O irmão mais novo correu desesperado até meu avô, dizendo que o pai havia se levantado e saído sem falar nada, com os olhos virados e a boca rígida, caminhando em direção ao morro.
Meu avô correu atrás e o viu de longe subindo a vereda, indo direto para a casa das mulheres. A porta se abriu sozinha diante dele e se fechou logo depois. Quando meu avô chegou, socou a porta, gritou, chutou até a garganta arder. O irmão já descia em disparada para chamar ajuda. Minutos depois chegaram a tia, alguns vizinhos e os 2 guardas armados. Invadiram a casa, reviraram tudo, quarto, cozinha, sótão. Havia restos de comida ainda quentes na brasa do fogão, uma cama desarrumada, mas meu pai não havia sinal. Nem das mulheres, nada, como se tivessem evaporado. Quando mais tarde a mãe voltou com o médico, encontraram a mesma casa, só que transformada. Já não havia calor de fogão nem restos de comida, apenas poeiras, teias de aranha, um piso que rangia como se estivesse abandonado há anos. As paredes eram as mesmas, mas tudo parecia morto por dentro. Buscaram por dias, vasculhando barrancos e trilhas. Alguns juraram ver som vagando no mato, outras preferiam silenciar. O corpo nunca foi encontrado. As 3 mulheres nunca mais foram vistas. E a casa, embora alguns disseram que ainda existia, ninguém sabia apontar exatamente aonde. Meu avô, naquele dia que me contou, ficou em silêncio por muito tempo. Depois apenas murmurou. Elas levaram meu pai com um caldo, e depois nada. Pediu mais um café e nunca mais tocou no assunto.